José Cesarini. Quem foi José Cesarini? Então, José Cesarini foi uma pessoa que trabalhou em todos os cinemas aqui da cidade e desde 9 anos de idade a vida dele foi cinema. Então, passando todo esse tempo, ele ficou mais de 50 anos no cinema. Ele era programador, vendedor de bilhetes, dos ingressos, limpava o cinema, tudo impecável numa sessão, porque ele não tolerava filme, cortes em sessões, fora de foco. Ele tinha todo esse lado. A vida dele é envolvida no cinema. O pessoal ia assistir filme com pagamento da firma onde ele trabalhava. Às vezes ele achava carteiras assim, cheias de dinheiro, quando ele ia varrer o cinema, guarda-chuvas, blusas, e ele já sabia, o Zé era tão vivido na cidade que ele já sabia de quem pertencia tudo aquilo lá. Guarda-chuva de fulano de tal. Ele pegava um táxi, ia para a casa da pessoa que morava lá no bairro da Ponte, por exemplo, que é longe daqui. Então o Zé teve esse lado bonito, esse lado de honestidade. Daí o Zé ele acabou contraindo um câncer no dente e continuava trabalhando no cinema. Ele continuava trabalhando. E teve um dia que não aguentou mais. O dia que não aguentou mais, ele foi para o hospital. O médico falou assim: olha, você vai ter que se internar, porque o que você tem na verdade não é um dente, é um câncer. Deram uma anestesia para ele e nessa anestesia o Zé morreu. E morreu com o Zé o cinema em Itatiba. Essa é a grande verdade. O cinema faleceu junto com o Zé, foi enterrado junto com o Zé. Pelo fato de ele ser um homossexual, quem ousaria fazer evento cultural José Cesarini? Aí eu falei, não, o cinema vai chamar José Cesarini, em homenagem ao Zé. E hoje todo evento que se faz, culturalmente, José Cesarini, porque foi uma pessoa que deu a vida àquilo que ele gosta, a vida à arte, a vida ao cinema. Então isso representou muito para mim, por isso tem o nome dele, José Cesarini. Meu nome é Alan Duarte, né? E eu tenho uma vida toda, né, dedicada à arte. Sempre, não coincidindo, mas é uma grande verdade, porque sempre gostei de arte em geral. A vida toda, desde criança, eu ia para as igrejas para ver grandes esculturas, sempre gostei de ir aos matinês para ver desenhos do Walt Disney. Então eu sempre fui ter essa ligação muito profunda com a arte. Primeira vez que eu fui ao cinema foi com minha mãe, que queria se ver livre de mim. Ela falou para um amigo meu, o Lau Giarita, ele falou assim, olha, leva isso daí para o cinema, ele nunca foi, ele vai até gostar. Leva porque eu não aguento a vida dele, ele fica atormentando com coisas aqui e tal. E eu era muito esperto, era muito sapeca mesmo. Aí ele me levou para a matinê do Cine Santa Rosa. Matinê do Cine Santa Rosa. Eu fiquei apaixonado, primeira vez que eu vi aquela tela, aqueles cavalos, aquele trem. Eu fiquei doido, falei, parece que eu descobri, foi um amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Aí eu infernizei a vida do meu pai, falei, eu quero um projetor daquele, tal. Meu pai falou, não tem, muito caro, eu não vou conseguir comprar um para você, né? Ele falou, não, vou dar um jeito, vou falar com ele. Daí meu pai trocou o projetor com um par de botinas. Ele queria um par de botinas, meu pai falou, posso seguir, você me dá o projetor? Eu faço uma botina maravilhosa para você. Ele trocou esse projetor com um par de botinas, que foi o Movicor, feito no Rio de Janeiro, que eu tenho até hoje esse projetor. Aí acabei ficando com o projetor de vez, fiz o primeiro cineclube onde eu morava, na Rua Jundiaí aqui. Eu já reunia os amigos, reunia aquele pessoal todo que gostava, que não gostava de cinema, mas era novidade, porque um projetor passando numa parede branca, num lençol que eu colocava, nossa, foi uma apoteose para mim. E foi bacana, porque de repente eu vivi uma boa parte da minha vida nessas lembranças dessa infância. E o 16mm, que já era 16, eu trabalhei com Super 8, com um monte de filmes, de outras bitolas, mas o 16 ele foi muito marcante para o cineclube, como você falou, para o cinema em si. Porque todos os filmes que eles faziam em 35, eles faziam em 16. 35 hoje o 35, que surgiu em 1905, ele foi oficializado como... Todas as outras bitolas morreram no cinema. Não tiveram fôlego a 16 quadros e 20 quadros por segundo. Daí veio 35 a 24 quadros por segundo. Então fica oficial dos cinemas.
e já começaram, nessa época, a fazer alguns filmes domésticos em 16 milímetros. E os 16 foram usados para creches, orfanatos, escolas militares, né? E também foi usado para os cineclubes. Então, os cineclubes tiveram acesso aos 16 milímetros através disso daí, dessa fácil divulgação que tinha. Em São Paulo tinha uma companhia que só fornecia aos cineclubes, tinha muitos no Brasil. Filmes assim quase que gratuitos, você pagava uma taxa, se era inscrito, pagava uma taxa e os cineclubes recebiam aqueles filmes lá, então, assim, entregavam em boas condições, como veio, e eles sempre entregavam filmes para 35. E houve nossa, um monte de cinema, vários cinemas que estavam passando em 16 milímetros. Tinha o 35 e o 16. E eles passavam comercialmente em 16 milímetros também. Perdi um pouco na imagem, porque o 16, você sabe que o problema do 16 tem dois problemas sérios para você projetar publicamente, que é o som e a imagem. Eles usavam dois projetores tipo esse daqui, ó, que é o RCA Victor 400, foi especialista para esse tipo de projetor, né, que ele aguenta o baque para passar quantos rolos forem. E também pela facilidade de conseguir. E às vezes o 35 você tem que montar uma cabine que ficava muito cara na época, em 35 milímetros. Você tinha que montar, além dos dois 35, você teria que montar também os retificadores que iam alimentar o arco voltaico, que era a luz. Mas fala, o cinema é a carvão. Tem gente que pensa que é aquele carvão de churrasco, não é. É o carvão, o arco voltaico que formava a luz do cinema, 3.000, 4.000 watts. Era uma violenta a luz do carvão. Maravilhosa, por sinal. Aí eu tenho que passar. Então eu morava na rua Jundiaí e lá tinha um quarto que eu transformei o cineclube lá. Comecei a fazer lá. Depois eu comprei essa casa aqui, que minha mãe já estava quase no finzinho de vida e tal, que deu bastante vida para ela essa casa. Daí eu tinha aquele espaço grande e acabei montando o cineclube lá. 35 anos de cineclube. 35 anos trazendo cultura de graça para o povo. Autoridades participam sempre comigo. Bacana, muito bacana. O cineclube me representa muito porque quando me deram Uma Vida de Cristo, que fui projetar, conforme eu estava já comentando antes, é um filme de nitrato, que eu não deveria passar esse filme, jamais. É um filme de nitrato de prata, que tem uma explosão espontânea. Se colocar no lugar com muita luz, pega fogo e haja como apagar aquilo lá, né? Ele vira nada. Você pega um pedaço de nitrato, se pôr fogo nele, ele não sobra cinzas. Ele vira nada. Nada. Ah, mas qual a combustão de nada? Queime e apague se puder. Não apaga. Então, eu tive esse problema no cinema que incendiou tudo, queimou todo o cineclube todo, queimou projetores, queimou poltronas, umas poltronas lindíssimas. Queimaram-se todas. Todas. Tela, tudo. Som, queimou todo, enfim. Um incêndio violento. Aí eu aprendi na vida que eu não devo depender de ninguém. Eu fiquei 5 anos chorando as mágoas. Acabou minha vida, porque depois eu acabei perdendo minha mãe e acabou o resto da minha vida. Eu virei um nada. Minha mãe era muito incentivadora, minha mãe gostava demais daquilo que fazia. Na época que houve esse incêndio no cinema, ele ficou um salão fechado, mórbido, triste, angustiante, fechou. Fechei, não quis nem ver o que tinha dentro. E aí a prefeitura, eu fiz um acordo com a prefeitura, falei assim, olha, tem uma saída. Antes de eu falar com a prefeitura nessa questão, eu já passava filmes em sítios. De graça, eu ia de graça para ver o cinema funcionando, as 16 funcionando, né? Eu levava as 16 milímetros. E o pessoal era muito bacana, me dava café, me dava bolo. Depois falou, mas você sabe o que aconteceu? Hoje fizemos uma coleta aí, vamos fazer um cultivo. Você quer levar um pouco de milho, um pouquinho de... Eu falei, não precisa dar nada, eu vim passando... Então eu trazia muita coisa do sítio que o pessoal se reunia e me dava. Eu achava lindo isso daí, bonito por parte deles, né? E era muito bacana, porque chegava tarde, põe uma tela na árvore, né? Em Morungaba eu fiz muito disso, né? Na pamonha, né? Uma tela enorme, eu não subi em árvore. Mas tinha 2 árvores assim, incrível, em frente à casa da minha irmã. Então tinha um cara que falou assim, eu subo, Lepino,
amarro a tela para você. Então eu comprei uma tela enorme e lá eu passava os filmes também. Então todo mundo sabia que sábados tinha cinema lá. Então eu reunia aquele pessoal lá, assistia o filme. Daí isso acabou virando um projeto de passar filme nas escolas. Então a prefeitura me pagava um tanto por mês, tipo assim, uma exibição por mês começou. Foi muito boa isso. Então eu recebia esse dinheiro passando filme nas escolas, explicava rapidamente o que é cinema. A cinema é isso, pegava película, os filmes que eu tenho, né, 35, 70 milímetros. Eu tenho rolos de 70 milímetros, então eu mostrava, a criançada ficava doida. Eu falei, nossa, tio, mas não dá para ver sem máquina. Eu falei, você vê tudo sem máquina, porque tão perfeito que é o filme, né, grande. E eu passava esses filmes de meia hora, Pica-Pau, às vezes Super 8, às vezes 16. E foi 4 anos foram assim, cinema Mambembe, passando nas escolas e mostrando o que é o cineclube, o que é cinema, o que um bom cinema faz. Foi legal. Então, o que acontece é que o cineclube foi maravilhoso. Fizemos aquela tremenda inauguração em março, né? Foi dia 14 ou 15 de março, mas uma coisa assim. No dia seguinte, a prefeitura me liga e fala assim, Alan, eu sei que você sabe o que está acontecendo na pandemia aqui no Brasil, você está sabendo? Eu falei, sim, está fora. Eu falei, não está fora não. Aqui também nós tivemos 2, 3 casos aqui. Então, por misericórdia, fecha esse cinema. Fecha tudo. Eu estava com a programação pronta, tudo. Mas não que eu já sabia que essa pandemia, ela ia caminhar um tempo, mas um tempo não ia ter mais, né? 1 mês, 2 meses. E eu me enganei totalmente. Fechamos, estamos fechados, agoniados. Às vezes eu e o Jô que sentamos lá para assistir. Ô, João, assistir o quê? Ah, assistir tal filme. Então lá, pega na Filmoteca, a gente assiste, limpa o filme, assiste, é bacana, nós dois. Mas a gente sempre fala, esse cinema cheira muito mais gostoso, né?